significa apenas que é forte o suficiente para se esforçar apesar do medo, certo? E a coragem se sente diferente no corpo. Por isso, quando vai treinar, dar um sprint ou uma corrida forte, ou pula naquela água gelada, quando exige a mente ir além do que é confortável, você sente uma força dentro de você. E essa força vai te ajudar a mudar o seu corpo, suas emoções, suas relações, o que quer que seja. Cenário hipotético, digamos que você só poderia focar em uma coisa para começar, que você só dispõe de tempo e energia para se concentrar em uma coisa, sua saúde, suas relações estão todas desmoronando e a sua grana acabou. Onde as pessoas devem focar primeiro para criar uma base para que tudo comece a melhorar aos poucos? Penso que antes de responder o que fazer, tem que responder por que está lá. Não é por causa da pandemia. Lembro-me de quando aconteceu o 11 de setembro e as pessoas dizem: "Oh meu Deus, a minha vida foi destruída por causa do 11 de setembro." E há pessoas no mesmo edifício que mudaram a sua vida, cresceram espiritualmente, aproximaram-se da sua família, tornaram seus negócios maiores, e o mesmo edifício ardeu. Sei que no meu caso, o 11 de setembro vem e pode imaginar, eu tenho a sorte de ter agora mais de 80 empresas e todas estas diferentes indústrias e obviamente tem se saído muito bem pelos padrões de negócios e de vida da maioria das pessoas, mas a minha principal missão é o que faço para viver. É por isso que estou aqui a falar com vocês neste momento, é conseguir que as pessoas sejam livres e vivas e tenham um nível de realização que merecem ter. Sei que elas desejam, mas também acredito que merecem ter, mas para merecer é preciso fazer certas coisas, não é verdade? E por isso perder o emprego não é desculpa para ter excesso de peso. Por isso parem com as culpas. A culpa não é estratégia para uma vida com sentido. A culpa não é estratégia para a grandeza. Portanto, tente resolver isso, número 1. E depois a sua pergunta foi, qual é a única coisa em que se deve concentrar se só se concentrar numa? Penso que é inteligente concentrar-se numa coisa em primeiro lugar. Focar em muitos pode ser avassalador, mas para outras pessoas é bom concentrar-se em várias coisas. Depende da sua personalidade. Portanto, não precisaria. Mas então a resposta seria, a coisa que mais deseje mudar. O que for que lhe esteja causando mais dor. Por isso, se é seu relacionamento, eu iria focar completamente nisso. Agora, no mundo em que estamos, você normalmente não tem o privilégio de dizer: ok, quero trabalhar apenas para ser feliz. Bem, eu posso treinar para ser feliz enquanto o inverno se solta. Você pode se sentar nesta cadeira e ficar totalmente eufórico. Mas se fizer isso numa cultura ocidental, as pessoas vêm e levam seus móveis, certo? Por isso, provavelmente terá de trabalhar tanto no seu lado comercial, financeiro, como no seu lado pessoal. Eu trabalharia em ambos. E, para mim, a forma de atacar isso, se não tiver a certeza de quais as áreas, comece com o corpo. E sei que se pode relacionar com isso, Luiz, porque ambos compartilhamos isso em comum. Eu ensino sempre fisiologia em primeiro lugar, como bem sabe. Se mudar o corpo, vai mudar as emoções. Se mudar as emoções, mudará as suas decisões. E mudará a qualidade da sua vida. Porque a qualidade de vida são as suas emoções. Não é o que se recebe, pode ter $1 bilhão e cometer suicídio. As pessoas já o fizeram, certo? Pode ter belas relações e cometer suicídio. Pode ter pessoas que o amam e ficar triste o tempo todo. O nosso padrão de emoção é a nossa casa. E você tem de melhorar a sua casa. Você tem de treiná-lo. E uma forma de treiná-lo é a emoção que vem na maneira como você se move, na forma como respira, como fala. Por isso, se eu dissesse aos seus ouvintes, aqui está uma pessoa deprimida atrás da cortina, eu darei $100 mil à sua caridade favorita se conseguir descrever o seu corpo, a sua postura. E ela está deprimida. Me diga, vou usá-lo como exemplo. Como é que essa pessoa está? Estão encurralados lá embaixo, olhando para os seus pés, eles não estão olhando para cima, seus ombros estão acabados para frente. Estão respirando de forma cheia ou fraca? Superficial e... Estão falando rápido ou lento? Eles falam... Se eles estão depressivos, estão falando rápido, não calmamente. Bem, isso geralmente é estressado. Deprimido é diferente de estressado. Devem estar falando mais baixo, mais devagarzinho também. E todos esses traços físicos mudam a bioquímica no sentido desta sensação de estar deprimido. Em depressão não farão nada. Quando eu estava deprimido e já não entendo mais, apenas retirei da minha vida, até tirei essa palavra da minha vida, porque as palavras que se criam uma resposta bioquímica. Mas quando fiz, há décadas atrás, porque tinha aqueles pensamentos do tipo, alguma razão para ainda estar aqui, esse tipo de loucura na sua cabeça, consegui sair disso usando a raiva originalmente. Por vezes, se alguém estiver triste ou deprimido, eu os deixo com raiva e dizem, o que ele está fazendo? Ele está deixando zangado, porque a raiva é muito mais útil do que a depressão. Da raiva consigo fazer você rir, você agir. Então, gradualmente percebi porque não precisava da raiva. Era sobre o crescimento, sobre a contribuição, o significado. Por isso há fases a atravessar. Mas para responder à sua pergunta, devem trabalhar tanto o lado empresarial e pessoal da sua vida. E para qualquer uma delas funcionar, é preciso estar num forte estado emocional. E se começar pelo seu corpo, sabe que eu começo todas as manhãs com minha água fria, com meu treino, começo o dia a alimentar a minha mente, certo? Por isso há certas coisas que tente fazer fisicamente, para ser suficientemente forte para se lembrar da verdade, porque lembre, o medo é físico, sente na garganta ou no estômago. Também a coragem. Coragem não significa que não tenha medo, significa apenas que é forte o suficiente para se esforçar apesar do medo, certo? E a coragem se sente diferente no corpo. Por isso quando vai treinar, dar um sprint ou uma corrida forte, ou pula naquela água gelada, quando exige a mente ir além do que é confortável, você sente uma força dentro de você. E essa força vai te ajudar a mudar o seu corpo, suas emoções, suas relações, o que quer que seja. Mas então a outra coisa que
estou dizendo é modele alguém que seja bem-sucedido. Não faça isto por tentativa e erro. Encontre alguém que tenha o que você quer. Idealmente, talvez mais do que uma pessoa, 2 ou 3, e veja o que eles estão fazendo diferente de você na sua relação. O que eles acreditam de diferente de você no que toca a relações. Seu corpo deles, o que eles estão fazendo? Eles não têm sorte, estão fazendo as coisas de forma diferente. Podem ser um pouco diferentes bioquimicamente, mas há aí padrões que se podem ver. E assim, em vez de aprender por tentativa e erro, que pode levar décadas, talvez nunca aprenda. Jim Rohn me ensinou, o sucesso deixa pistas. Encontre alguém que tenha o que você quer, estude o que ele faz, todos os aspectos e depois adicione seu processo. Esse é o caminho para a velocidade da transformação. Por isso, eu já o fiz. Não sou a única pessoa, há tantas empresas que passaram do pior do que alguma vez tinham estado na sua história para o melhor, porque encontraram uma forma de mudar. Mas isso exige um pedaço psicológico de não culpar. Por isso, talvez seja a hora de pensar por si próprio e de modelar o que funciona em vez do que lhe é dito. Isso é algo a considerar por si próprio. Em que as pessoas deveriam se concentrar para ganhar mais e para investir, para que elas não quebrem financeiramente no próximo inverno? Bem, antes de mais, quero reconhecer que a cada geração há um livro que todos devem ler. Chama-se A Quarta Virada. Não é uma grande leitura, vou ser honesto com você com antecedência. Li há 25 anos atrás, um dos livros mais seminais que alguma vez li, porque o que ele vai mostrar é que cada geração passa por fases diferentes. Uma época de inverno, uma época muito, muito difícil, uma época de primavera, como depois dos tempos difíceis, vemos normalmente esse crescimento fácil, um verão em que estamos a trabalhar arduamente, mas não se vê a recompensa, e depois um outono em que todos os prêmios aparecem a um nível importante. Mas essas estações, que podem ser de 10, 20 anos, são uma forma de pensar. Para algumas pessoas, essas estações acontecem na sua juventude, algumas a meio da vida, outras mais tarde, porque é um ciclo de história. São 1000 anos de história que você pode estudar, é fascinante. Não vou tentar explicar agora, mas se quiser em perspectiva, ela está lá. A geração de que você está falando, a geração millennial, uma geração muito especial. Não me refiro especial como se fosse, oh, tão especial. Especial porque eles têm um lugar único na história da humanidade. Tiveram certos choques num determinado momento. Eles são um arquétipo de uma das 4 estações da vida. A última chama-se a Grande Geração. Pense nisso. Se nasceu no ano, digamos, 1900, 901, 902, algo assim. Quando se chega aos 20 anos de idade, quando se quer pensar na vida, para onde vai e todas essas coisas, certo? Digamos, 1910, desculpe. Chegando à idade adulta, se nasceu em 1910, a bolsa de valores cai. Acontece a maior depressão da história humana, pelo menos que estejamos cientes da história moderna. 50% das pessoas parecem estar perdendo seus empregos. Portanto, parece que não vai haver qualquer esperança. Justamente quando está chegando ao seu auge inicial, em que vai fazer com que as coisas aconteçam. Portanto, estamos em 1929, o que acontece uma década mais tarde, quando está prestes a fazer 30 anos, outra época seminal na sua vida. A Segunda Guerra Mundial começa. O mundo inteiro parece que se vai curvar. Estamos falando de guerra mundial por todo o mundo, e parece que Hitler vai ganhar, e que teremos nazismo em todos os lados, e os países estão caindo como moscas, e a economia está caindo no chão, e acabamos de fazer 30 anos. Adivinhe. Aos 40 anos, o maior mercado de touros da história do mundo começou para essa geração. Mas eles foram tão testados e tão fortes por tudo o que passaram. Mas depois foram testados pelos seus próprios filhos, que não tiveram de passar por aquele sofrimento e que achavam que a vida devia ser fácil para eles. E disseram, olhe para você, você não é equilibrado, não é justo com as mulheres. E não eram, mas estavam ocupados a travar guerras para chegarem ao ponto de terem tempo para o fazer. É como se as pessoas dissessem que a arte para o bem da arte é para os bem alimentados, certo? É como se estas pessoas tivessem uma opinião diferente. E por isso não é como se os desafios desaparecessem, mas são chamados a grande geração porque encontraram o seu caminho através dessas coisas, porque foi uma geração que não foi ensinada a procurar desculpas. Penso que a geração millennial é a próxima grande geração, se eles julgarem bem as suas cartas. E penso que a gente é suficientemente grande nessa geração para ajudar a dar uma nova direção a essa geração. E penso que a tecnologia que lhes permite conectar-se de novas formas, mas a tecnologia infelizmente também os coloca contra outras pessoas. Porque já se viu o dilema social, há pessoas manipulando seu cérebro, sua bioquímica e sua dopamina neste momento. Mas penso que eles vão descobrir isso. Acho que vão mesmo descobrir. Agora a resposta à sua pergunta. Quero desenvolver o contexto, porque sem o contexto, tudo isso é sobre sobrevivência, fazer bem para si próprio. E penso que não vai ter uma grande vida tentando apenas tomar conta de si mesmo. Se conhece a tradição indiana, na Índia, eles ensinam estes 4 objetivos de vida. O primeiro objetivo é Artha, A-R-T-H-A, e o que significa é prosperidade e segurança. Que é importante cuidar disso, porque quando essa prosperidade e segurança estão lá, não é que isso não seja espiritual. Cuidar de si e da sua família faz parte da vida, e por isso é preciso fazer isso. E então, o próximo nível de desenvolvimento, o objetivo da vida é Kama, que é A-A-M-A. Isso significa prazer. E é bom encontrar o prazer. Como se encontrasse um bom trabalho que sirva mais do que a si mesmo. Vai prosperar. Mas que será que depois o desfruta? E desfruta da sua vida e aprecia as coisas? E é como se encontrasse essa apreciação. Não se trata apenas da sensualidade ou sexualidade. É música, é arte, é família, são todas essas coisas. É a história do seu próprio país e encontrar o bem, certo? E depois o terceiro nível, para o qual a maioria das pessoas já ouviu falar, é Dharma, que é o seu propósito,
ou a sua verdade. Mas repara que não tem realmente um dharma muito claro na maioria das pessoas, a menos que tenham algum nível de segurança e prosperidade, algum nível de prazer da vida que cheguem ao ponto de pensar mais amplamente. Agora, algumas pessoas tentam desde cedo encontrar o seu propósito. Qual é o meu propósito? Tenho de encontrar o meu objetivo final. Quem disse que existe um maldito propósito? Onde arranjou essa ilusão? E por que isso tem de ser tão grande? Eu sei que quando era criança tinha esta declaração de propósito. O propósito da minha vida é ser uma criação apaixonada, amorosa e incrível do que Deus mostra ser possível, servindo toda a sua humanidade e elevando-a. E aquilo continuava. Agora, qual é o meu propósito? Como é que posso ajudar? Quer dizer, servir é o meu propósito. Eu não preciso de tudo isto. Isso significa que eu posso fazer quando eu digo olá, homem do correio. Posso fazê-lo em frente de 50 mil pessoas. Posso fazê-lo como filho, certo? E há muitos propósitos diferentes à medida que se percorre a vida. Mas a maioria das pessoas tenta conseguir isso e ainda nem sequer descobriram o que diabos vão fazer, nem como desfrutar a sua vida. O seu propósito se desdobrará se você fizer a coisa certa. Por isso, agora para responder a sua pergunta com precisão e especificamente em ordem curta, precisa de se colocar numa posição, se quiser ter sucesso, é ter idealmente o seu próprio negócio ou um negócio onde quanto mais valor você acrescenta, mais ganha. Pode trabalhar para outra pessoa e fazer isso, e se tiver opções de compra de ações, pode fazê-lo, se tiver bônus, mas para mim, autonomia, se quiser realmente ter uma vida extraordinária, creio que é apenas uma preferência pessoal, essa é a minha opinião, e não é verdade para todos. Se conseguir encontrar-se num lugar onde quanto mais valor acrescentar, mais poderá crescer mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente, então poderá escrever o seu próprio bilhete, certo? E assim, possuir o seu próprio negócio para mim é uma das formas de fazer, ou fazer uma parceria com alguém no negócio ou trabalhar para alguém, mas onde o tratam como parceiro, obtém-se uma parte do negócio. Portanto, você não precisa digitar apenas por sua conta, mas se você vai crescer, tente fazer uma parte de qualquer negócio seu. Mesmo que trabalhe para outra pessoa, tente pensar como um proprietário, porque se o fizer, torna-se um. E pensando como um proprietário para ter sucesso, você tente modelar pessoas bem-sucedidas. E é por isso que criamos este desafio juntos, não sou só eu. Temos uma dúzia das melhores pessoas do mundo, todas formas diferentes, porque eles são como, oh, Tony pode fazer isso, mas então a Jenna Kutcher com a sua câmera e o que ela está fazendo, gerando um par de milhões de dólares por ano sendo mãe e desfrutando da sua vida. Assim eles podem conhecê-los a todos e não apenas inspirar-se, mas esta é especificamente a forma de fazer.